sua experiência nessa área, ok? Para os participantes, uma informação, aqueles que gostariam de fazer alguma pergunta, né, relativa à abordagem que o Guilherme fará aqui hoje, façam um chat. Tá? Depois a gente vai repassar essas perguntas para o Guilherme. Se o tempo aí não for hábil para responder essas perguntas hoje, nós vamos repassar para o Guilherme, ele vai responder e vocês serão comunicados. Ok, pessoal? Então agora, Guilherme, passo a bola aí para você. Perfeito, muito obrigado, Márcia. Gostaria de agradecer aqui em nome da Siemens pelo convite, de estar participando dessa palestra com vocês e estar compartilhando aqui um pouco do que a gente tem a oferecer, né, por parte da Siemens às instituições de ensino, especificamente da FATEC São Paulo. A gente já conversou um pouco, né, fiquei sabendo que vocês já utilizam o Sinotrem em sala de aula, alguns de vocês que já chegaram por aqui já têm conhecimento no nosso simulador, outros nem tanto. Então, a minha ideia aqui vai ser passar desde o início, né, apresentar para vocês, para quem não conhece, o que a Siemens oferece de solução para as instituições de ensino, tá? E como que ela pode contribuir na formação de vocês. Então, vou estar mostrando aqui para vocês algumas das ferramentas que nós disponibilizamos gratuitamente, que vocês podem estar baixando diretamente no computador de vocês, sem vocês precisarem ter nenhum custo para a escola, nenhum custo para os alunos, tá? Fica tudo disponível em nossa página. Vou estar compartilhando aqui minha tela. E assim que vocês estiverem conseguindo ver, se alguém puder me dar uma confirmação, imagino que já esteja, né? Então, perfeito. Vamos seguir aqui, então. Esse aqui é o nosso portal, tá? É o nosso website, Siemens CNC for You. Aqui ele é o nosso principal portal onde a gente reúne as informações que a Siemens oferece para o meio educacional, para o usuário de máquina-ferramenta CNC. Fica tudo aqui aglutinado nesse único site, tá bom? Então, eu recomendo vocês aqui ao final dessa palestra, tá, estarem acessando esse site, conhecendo todas as ferramentas aqui que a gente disponibiliza. Eu vou passar por um tour aqui bem rapidinho, só para vocês conhecerem o que tem dentro aqui, tá? E igual a professora Márcia falou, ao longo da apresentação eu vou talvez fazer algumas perguntas para vocês, então fiquem à vontade para estar participando, respondendo ou pelo chat. Se alguém quiser abrir o microfone também, fica à vontade, mas só peço depois para mutar, né, para a gente não ficar com ruído de fundo. Mas vamos lá. Então esse aqui, igual eu comentei, é o site CNC for You. Ele é o nosso principal portal, aqui a gente disponibiliza todas as informações gratuitamente aqui nele. Aqui nesse primeiro banner, logo na página inicial, a gente tem alguns módulos de treinamento, tá bom? Então, quem procura treinamento nessa parte de CNC, está procurando alguma formação complementar nisso, recomendo bastante dar uma conferida aqui nessa parte do site. A gente tem 6 videoaulas, tá? São videoaulas curtas, com menos de 1 hora de duração. São como se fossem vídeos gravados, né? Vou até abrir um para vocês verem, que mostra parte do conteúdo que a gente vai estar conhecendo aqui hoje também, tá? Então, quem tiver interesse, essas videoaulas, ela depois, ao final, vai ter um teste, e vocês completando esse teste, a partir de uma pontuação mínima, vocês conseguem estar recebendo um certificado gratuito, a plataforma já gera automaticamente ali para vocês, tá? Então, é uma ferramenta interessante, que quem tiver interesse pode estar utilizando. Vou mostrar aqui para vocês a cara desse treinamento. Welcome to the module Fundamentals of C-Numeric Operand. Como vocês podem ouvir, ele está em inglês, tá certo? Mas se a gente vir aqui na aba Notas, ele tem a legenda aqui em português, tá bom? Então, se alguém tiver dificuldade em estar entendendo alguma coisa, a gente tem todo aqui o arcabouço em português traduzido para vocês estarem acompanhando, tá bom? Então, ele é um vídeo interativo, vocês vão seguindo aqui conforme o vídeo for avançando, e ele vai te contando algumas ferramentas, algumas funções que o nosso simulador disponibiliza, tá bom? Eu vou tentar resumir muito do que vocês podem estar vendo aqui e também fazer um pouco da apresentação mais prática, né? Tá mostrando ali uma programação de fato dentro do simulador, tá bom?
Então, esse aqui é o nosso módulo de treinamento que a gente tem disponível aqui na página. Para vocês acessarem, basta acessar aqui nosso portal CNC4U. Para quem não conhece ainda, tá, como acessar, basta vir aqui digitar CNC4U. Vai ser o primeiro link de redirecionamento aqui do Google, tá? Se vocês digitarem, por exemplo, Sinomeric, que é o CNC da Siemens também, deve ser um dos primeiros aqui, ó, CNC4U, tá bom? Então, minha indicação aqui é acessem aqui o CNC4U após esse treinamento, para vocês conhecerem o site. Então, aqui logo no começo a gente vai ter esses módulos de treinamento que eu acabei de mostrar. A gente tem os nossos webinars que nós realizamos bimensalmente, mais ou menos, tá bom? Então, o nosso próximo webinar vai ser no dia 28, que é exatamente daqui 3 semanas. Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre fresamento, tá? As tecnologias de fresamento. E esse webinar aqui vai ser mais voltado para torneamento. Então, se vocês quiserem complementar, de certa forma, esse treinamento, recomendo a todos que tiverem interesse de fazer inscrição nesse webinar. Para vocês se inscreverem, basta clicar aqui nesse botão inscreva-se, tá bom? Dentro do site CNC4U. Ele vai abrir essa nova página aqui, que é a página do webinar, e vai ter você se inscrevendo aqui, clicando em inscreva-se, vai redirecionar vocês para esse formulário de inscrição, ok? Vocês vão preencher o dado de vocês e mande aqui em enviar e pronto. Vocês vão receber uma confirmação por e-mail, aqui o próprio site diz se a sua inscrição foi processada com sucesso, e vocês vão receber certinho as credenciais para estar participando no dia 28 desse treinamento que a gente vai estar oferecendo, tá bom? Então, mais uma vez, é um treinamento gratuito também, de torneamento com ferramenta acionada. Ele vai ser bem legal para complementar o que a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, quem tiver disponibilidade, tiver interesse, inscreva-se aqui depois dessa palestra no webinar, para a gente estar complementando o que a gente for ver hoje. E aqui vamos à parte dos conteúdos de fato do site, né? Então aqui, igual eu comentei, a gente vai estar utilizando o nosso simulador chamado Sinotrem. O Sinotrem, ele possui o mesmo sistema operacional das máquinas CNC Siemens de hoje em dia, tá? Então o Sinomeric 828D e Sinomeric 840D SL são as máquinas mais recentes, os comandos mais recentes da Siemens na atualidade. Eles rodam o mesmo sistema operacional que esse simulador aqui, tá bom? Então é como se vocês tivessem instalado no computador de vocês um CNC da Siemens, tá? Então não perde em nada, vai ter ali as mesmas funções, os mesmos recursos, tá? E a gente disponibiliza isso gratuitamente aqui no site para vocês estarem fazendo o download. E como vocês podem estar fazendo esse download, tá? Tem esse banner aqui da esquerda, tá? Em que diz, aproveite a oportunidade de ter a sua própria ferramenta de programação CNC Sinomeric. E aqui a gente vai ter um botão para fazer o download dessa ferramenta. Então vocês cliquem aqui, clique para baixar. Descendo aqui a página um pouco para baixo, a gente vai ter diversas versões, tá? Então, a versão que a gente tem recomendado para os alunos é a versão 4.8, que tem um pacote de idioma em português, para vocês estarem fazendo o download. Então, vocês abrem essa página aqui, clica aqui para fazer o download. Ele já começa a carregar aqui. Talvez ele redirecione para essa página de login, exatamente. Então, a gente precisa fazer um login antes de fazer o download do software. Mas, mais uma vez, não precisa pagar nada, é só para vocês criarem uma conta junto ao nosso site, que daí ele disponibiliza o link para você estar fazendo o download, tá ok? Então, vou voltar aqui, mas para vocês, basta clicar aqui em inscrever, criar uma conta como se fosse qualquer outro site, com seu e-mail, criar uma senha, colocar um nome e sobrenome, e ele vai liberar o link para download de vocês, tá bom? Então é aqui que a gente baixa o nosso simulador, quem ainda não tem baixado, quem está vendo pela primeira vez. A professora Maria comentou comigo que vocês, no 5º semestre do curso de mecânica, tem uma disciplina que utiliza desse software. Então, caso vocês já tenham interesse em estar conhecendo, estar praticando essa ferramenta ao longo dos anos, estar praticando, isso aqui, vamos pensar assim, né? Você conhecendo a linguagem ISO e sabendo programar no CNC Siemens, você vai estar preparado para operar qualquer máquina ferramenta praticamente aqui do Brasil, tá? A grande maioria vai ter o CNC Siemens ou um CNC do concorrente que utiliza a linguagem ISO. Então, vocês estando preparados, sendo capacitados, né, nessa programação CNC, vocês ficam ali disponível para vocês esse conhecimento de programação CNC, e quem tiver interesse pode seguir uma carreira, conseguir uma vaga direcionada a isso, tá ok? Então aqui à direita a gente vai ter alguns vídeos
que mostram, por exemplo, como fazer o download desse software, tá? Quem tiver alguma dificuldade, a gente tem esse vídeo aqui que indica como baixar o simulador do zero. Então, vai mostrar ali passo a passo, entrando ali onde eu acabei de mostrar para vocês naquela página, criando a conta, fazendo o download, fazendo a instalação, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dificuldade em fazer o download do simulador, tem essa disponibilidade aqui. Recebendo uma mensagem aqui que minha conexão está instável, pessoal. Então, se algum momento ficar ruim aqui a minha voz, vocês podem estar me avisando que eu pauso e depois retomo, tá bom? E aqui à direita a gente tem como baixar o pacote de idioma em português para esse simulador também. E mais diversos vídeos aqui com conteúdo, tá? Mostrando como criar grupos de programa, como salvar a lista de ferramentas. Então, esses são os principais recursos que a gente tem aqui no site, tá? Uma outra ferramenta muito legal é o canal do YouTube aqui do Gustavo Marino, que é meu colega. E aqui a gente tem diversos vídeos mostrando sobre a programação CNC, com tutoriais, por exemplo, como baixar o simulador, fazendo um tour pelo site, então mostrando todos os recursos que tem no site. Então, para a gente não perder muito tempo aqui hoje e mostrar mais a programação na prática para vocês, fica aí a indicação, a recomendação para quem quiser estar acessando esses dois canais aqui, tá? Tanto o CNC4U quanto o canal do YouTube do Gustavo Marino. Para vocês estarem acessando, basta procurar ali no YouTube Gustavo Marino, que vocês vão encontrar esse canal aqui com todos os vídeos, tá bom? Então tem bastante recurso aqui, bastante vídeo já disponível, tudo gratuitamente, então fica aí a disponibilidade de vocês estarem conhecendo, estarem acessando, e a gente fica à disposição para estar tirando qualquer dúvida que vocês tenham também, tá bom? Então, já passei o meu contato para a professora Maria, se eu não me engano está aí no chat também, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar mandando um e-mail para mim, que a gente vê certinho o que a gente pode fazer para ajudar vocês, tá ok? Então, vamos de fato aqui mostrar onde vocês podem estar baixando os manuais, tá? Aqui no nosso site a gente tem uma seção para fazer download dos manuais, que são os manuais que a gente vai estar utilizando aqui para o treinamento de hoje. Então a gente tem aqui o manual de fresamento, o manual de fresamento em modo ISO, né, linguagem ISO, o manual de torneamento e o manual de torneamento em ISO também, tá, ok? Esses manuais eu já tenho aqui baixado. Vocês clicando nesse link aqui, ele abre o PDF e já vai estar disponível para vocês lerem online, né? Ou até mesmo fazer o download desse PDF vocês terem aí salvo no computador de vocês, ok? Eu já tenho salvo aqui no meu computador, vou mostrar para vocês rapidamente. Então, eles tratam de um manual bem completo sobre programação CNC, que vai desde o fundamento, tá? Então, mostrando sobre coordenada absoluta, o que é um plano de coordenada, qual a diferença de coordenada absoluta para coordenada incremental, desde os fundamentos ali gerais de geometria, fundamentos de usinagem de fato, tá, ok? E aqui no final desse manual, nós vamos ter diversas peças de exemplo que vocês podem estar utilizando para praticar a programação, tá? Então, a partir dos conhecimentos que vocês vão ter nessa palestra de hoje e com esses manuais, vocês já vão estar aptos, tá? E baixando o simulador, a estar praticando a programação CNC aí na casa de vocês, como se vocês estivessem operando uma máquina ferramenta com CNC Sims, tá, ok? Eu preparei aqui separei uma peça para a gente estar fazendo hoje aqui de exemplo, tá? Essa aqui vai ser uma peça de torneamento, como vocês podem ver. É como se fosse um engate, vocês estão vendo? Imagino que a qualidade talvez não esteja muito boa, mas dá para enxergar aqui as cotas e vamos seguir a partir daqui, ok? Então vamos no passo a passo aqui. Essa aqui, para quem não conhece ainda, é o nosso simulador Sinotrem. Ele tem essa cara que depois que vocês baixam o software e abrem ele, não vai ter nenhuma dessas máquinas que tem aqui, mas para vocês estarem criando uma máquina nova, basta vir aqui clicar em Create a New Machine from a Template, tá? Ou até mesmo aqui em Use a Template, para vocês estarem criando uma máquina a partir das máquinas de exemplo que ele já disponibiliza aqui. Vou estar criando então uma máquina torno, tá? De exemplo, de demo aqui. Então, vocês podem estar selecionando aqui, ó. Vejam que eu tenho a versão 4.8, né? E vou estar criando uma máquina demo lathe. Vou dar um nome aqui diferente, vou colocar
FATEC São Paulo. Só porque eu já tenho uma máquina com esse mesmo nome. Vou escolher uma resolução aqui que fica confortável para vocês enxergarem. E deixa eu só mudar aqui, pronto. Pronto, vocês podem ver que eu já criei a máquina aqui, tá? E agora, para inicializar a máquina, basta clicar nessa seta aqui apontada para a direita, né, que é similar a um play, para você inicializar a máquina. Então, ele costuma demorar aqui um tempinho até carregar a máquina. Então, aqui ele vai estar carregando, né, todo o programa do Numeric Operate, que, mais uma vez, é o sistema operacional dos CNC Siemens atuais. Então, vocês têm uma máquina-ferramenta aí na escola de vocês, e diversas indústrias ao redor do Brasil aqui utilizam o CNC Siemens, e vai ser a mesma cara, tá? Vai ser esse mesmo ambiente aqui de programação que vocês vão estar utilizando para estar operando o CNC Siemens, programando no CNC Siemens. E o meu intuito hoje aqui para vocês é estar mostrando o quanto a programação no CNC Siemens ele tende a facilitar a vida do usuário e do programador, ganhar tempo ao longo da confecção de uma peça, né, do planejamento de produção. Então, desenho de uma peça, a gente tem uma operação muito facilitada pelo CNC da Siemens, porque a gente vai ter uma série de recursos aqui disponíveis que auxiliam o programador, auxiliam o operador durante a operação, tá? Porque a gente vai ter ali uma simulação 3D em tempo real, acompanhando os movimentos, o curso da ferramenta, acompanhando a usinagem, né? Você consegue simular a operação antes mesmo de começar a produção, então você já consegue identificar possíveis erros antes mesmo de começar a produção e perder material. Então, para quesito de qualidade e produtividade, o CNC Siemens ele tem muito a oferecer e vocês podem estar experimentando tudo isso aqui gratuitamente baixando o simulador. Okay? Não só baixando, como também praticando, conhecendo, utilizando. Então vamos lá, enquanto ele terminando de baixar. Tá aqui. Essa é a cara inicial, né? A tela de máquina do nosso CNC, que nós vamos ter alguns parâmetros, né? Então posição do eixo, posição do spindle, né? Posição angular, qual ferramenta está carregada, qual é o avanço do CNC, qual é o spindle que está acionado nesse momento. Aqui a gente vai ter a nossa tela TSM, né? Então, T de ferramenta, S de spindle. Aqui vai mostrar qual a ferramenta que está carregada, qual a velocidade do spindle, tá? Qual a função M, então se o spindle está girando no sentido horário ou sentido anti-horário. Outras funções M, deslocamento de ponto zero, tá ok? Aqui no Machine Control Panel, que é essa interface de usuário aqui mais abaixo, a gente também tem a porcentagem de avanço do spindle, desculpa, a velocidade de rotação, né, o override do spindle. A gente pode deixar ele aqui em 100% antes de inicializar. Aqui a porcentagem de avanço da ferramenta. Então, todos aqui recursos disponíveis aqui para o operador estar acessando, como se estivesse mesmo ali na frente da máquina CNC, tá ok? Então, vamos lá, para a gente começar a praticar aqui e fazer essa peça. Então, o primeiro passo para a gente criar um novo programa, a gente vai vir aqui em Program Manager, nesse botão à direita. Ele vai ter uma pasta aqui chamada Peças de Trabalho, vocês podem estar abrindo essa pasta. E a partir daqui a gente vai criar uma nova pasta. Então, vou estar criando uma pasta aqui chamada FATEC, ST, por exemplo. E vou confirmar com OK para ele criar a minha pasta. Logo depois que eu crio a pasta, ele já pergunta se eu quero criar um novo programa, tá vendo? Ó, programa novo código G. Então, vou criar um programa, né? Um programa para o nosso engate. Primeiro para mostrar para vocês como a gente faz no código G e depois utilizando os ciclos parametrizáveis, tá? Utilizando os ciclos que a Siemens disponibiliza para facilitar a programação. Então, vou chamar aqui ele de engate mesmo, tá? E ele vai abrir o meu programa. Então, observem aqui que nessa tela a gente tem uma tela em branco em que a gente pode começar a programar, né? Já diretamente em código G. Então, a gente tem uma programação com uma sintaxe bem definida, né? Então, a gente vai ter alguns tipos de linguagem de programação. Uma delas é a linguagem ISO, que vocês utilizam na escola, e a Siemens utiliza a linguagem DIN. Tá?
O simulador da Siemens ele também tem a disponibilidade de aceitar programas em linguagem ISO. Só que para isso a gente precisa fazer uma modificaçãozinha aqui no software para ele estar entendendo aqui que esse programa está em ISO. Isso a gente consegue ver lá no canal do YouTube, a gente tem um vídeo dedicado para isso, em como habilitar a programação em ISO nesse simulador, tá ok? Então aqui, né, a gente já tem a nossa tela, a gente já pode começar o nosso programa. Então, definir aqui alguns parâmetros, né, de torneamento, G54, G18, G71. Quem não conhece esses termos ainda, fiquem tranquilos, tá? Faz parte da programação CNC. Vocês vão ver que a gente mal precisa conhecer muito a fundo a programação para estar programando hoje em dia no CNC Siemens, ok? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é definir a nossa peça, tá? Então, vejam que essa é a nossa peça que a gente quer usinar. Então, vamos pegar o nosso blank aqui, que seria a nossa peça de trabalho, essa peça bruta. E vejam que aqui no simulador ele já disponibiliza algumas formas geométricas comuns, tá, para a gente começar a usinar. Então, aqui a gente tem o cilindro, tem o tubo, tem um quadro central, com o 0 peça no centro, tá? Um sextavado, ou a gente pode mudar aqui, né, seria um poliedro de N lados. Então, vamos lá. A gente aqui quer fazer um engate, né? Então, para o engate, a gente pode escolher um cilindro, correto? Ó, ele não é oco aqui no centro, então vamos de cilindro mesmo. Aqui, ó, observem que cada parâmetro, né, a gente vai programando do CNC Siemens a partir do preenchimento de parâmetros. Então, aqui a gente já indica aqui, ó, XA, né? Esse XA, se vocês pousam o mouse aqui em cima dele, ele já indica para a gente o que é esse parâmetro XA. Então, quando a gente coloca aqui o mouse e deixa ele um pouquinho, ele aparece, ó, diâmetro exterior. E, como se não fosse bastante ainda, a gente tem aqui, ó, uma indicação gráfica do que é o XA. Então, a gente consegue ver que o XA é o diâmetro da nossa peça. Se a gente for ver aqui no nosso desenho, a gente vai ver que o diâmetro da nossa peça é 60. Então, eu vou passar justamente isso no nosso software simulador, tá? XA 60. O ZA que a gente pode ver aqui é a nossa superfície do cilindro, né? A face do cilindro. Então, vou colocar a referência aqui mesmo, 0, tá? Então, iniciar o nosso plano é a partir daqui. ZL, como vocês podem ver, é a profundidade até o final da castanha, né? A profundidade total da peça, né? E o ZB é a profundidade até o começo da castanha aqui que segura a peça. Então, vamos dar uma olhada mais uma vez lá na nossa peça, ó. Vocês podem ver que a peça ela tem um tamanho total de 85, ok? Então, a gente precisa deixar aqui disponível para usinagem, né? Pelo menos 85 em ZB. Então, vamos colocar aqui menos 85, porque está em profundidade, né? A partir do 0. E aqui a gente pode colocar um valor acima de 85 para dar um espaço para a castanha conseguir fixar bem a peça. Eu costumo deixar aqui uns 20 milímetros, tá bom? Então, aqui a gente pode deixar 105, por exemplo, tá? Que é um espaço suficiente para o spindle aqui, né? As castanhas estarem segurando essa peça e ela ficar bem fixa ao longo da usinagem, tá? Então, vejam que a gente já definiu o nosso blank, né, nossa peça bruta, e a gente, a partir só preenchendo parâmetros, tá ok? E aceitei. E olha só, ele já mostra aqui pra gente qual que seria o código correspondente dentro da linguagem do CNC Siemens, tá? Pra gente estar tá definindo essa peça inicial. Então, a partir daqui a gente coloca G54, G18, então qual plano a gente vai estar usinando, G54 aqui, o plano que a gente tem aqui, tá ok? Então, agora o próximo passo que a gente vai fazer é definir a nossa ferramenta, tá ok? Para fazer essa usinagem de torneamento, né? Então, a gente está num torno, vamos fazer o torneamento dessa peça. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é selecionar uma ferramenta e carregar ela, tá? Então, vamos selecionar aqui a ferramenta ter essa mesmo de desbaste, tá? Então, ela tem um diâmetro de 80 milímetros. Vamos selecionar ela, essa aqui mesmo. Então, vamos dar um M6 aqui para carregar essa ferramenta, tá? Que faz parte da sintaxe do código G. A gente define a velocidade do spindle aqui, tá? A rotação do eixo árvore central. E a gente dá um M3 aqui, por exemplo, para definir se a gente quer que o spindle rode no sentido horário ou anti-horário, né? Então, M3 aqui para o sentido horário, ok? Então, o próximo passo aqui vai ser a gente definir o contorno dessa peça. Tá vendo? Então, vamos lá.
Ao final do programa, a gente precisa colocar uma M30, e eu vou definir aqui para a gente agora qual é o contorno da nossa peça. Para a gente vir aqui, eu vou selecionar torneamento de contorno, vou selecionar contorno, criar um novo contorno, e vou dar um nome para esse contorno, tá? Vou chamar ele de perfil aqui, por exemplo. Então vejam que ele já mostra aqui a nossa tela inicial, e a gente precisa definir aqui qual vai ser o ponto inicial do nosso contorno, tá? Então se a gente for ver aqui na nossa peça, ó, esse aqui é o nosso plano. Lembra que a gente colocou aqui o z igual a 0, tá? Então a nossa referência aqui é z0. Então a gente pode colocar aqui os parâmetros em 0 mesmo, tá? Então se a gente for ver aqui, ó, a gente precisa preencher quais são as coordenadas ali do nosso ponto de início, né? Ponto começo ele indica aqui. Então a gente vai colocar x0, tá? E z0. Então é bem aqui nesse ponto mesmo, né? Então bem no centro em x e em 0 aqui em z também, né? Sem profundidade nenhuma, ok? E pronto, vou dar um aceitar, ele já coloca um ponto aqui, tá? E começa a desenhar o nosso contorno. Próximo passo agora, se a gente for ver aqui para a nossa peça, é desenhar esse semicírculo, tá ok? Então a gente precisa desenhar esse semicírculo aqui, indicar isso na nossa programação, para o simulador entender que ele precisa fazer um programa de usinagem, né? E faça justamente essa forma geométrica aqui esférica, tá ok? Então para isso é muito simples. A gente vai ter diversas formas aqui, diversos segmentos, tá? Que a gente pode estar utilizando, e um deles é justamente um semicírculo. Então o primeiro parâmetro que a gente preenche é qual a direção desse semicírculo. A gente viu ali pelo nosso desenho que a gente parte do ponto inicial e vem no sentido anti-horário, correto? A gente define o raio dele aqui, né? A gente tem o R de raio. E o tempo todo, ó, observem que o CNC vai indicando para a gente o que é esse parâmetro que eu estou preenchendo, né? E deixando o mouse aqui, ele indica, ó, eu estou preenchendo aqui no momento o raio, tá? Do meu semicírculo. Então vamos conferir aqui pelo nosso desenho. Qual que é o raio dessa esfera que a gente vai fazer? 25. Né? Então vamos indicar aqui 25. Qual é a posição em X, tá ok? Final desse raio. Então se a gente for ver aqui, a gente parte aqui de x0, ok? E vem até x0. A gente continua em 0 aqui em x, correto? Então a gente não se move em x, a gente quer fazer o semicírculo completo. Já em z, a gente vai avançar até esse valor aqui, tá? E qual que vai ser esse valor aqui em z? Vai ser o raio, né, 2 vezes, ou seja, vai ser o diâmetro aqui dessa peça, né? A gente vai descrever o semicírculo completo até o outro lado. Então vamos passar aqui para o simulador justamente isso. x0 e z menos 50, que vai ser o semicírculo completo, tá ok? E aqui eu tenho a possibilidade de ver graficamente o que ele vai desenhar. E é exatamente isso que a gente quer, né? Ó, fazer esse semicírculo saindo de 0 e vir até menos 50. Okay? Se a gente for observar aqui no desenho, a gente vai ver que tem um raio de transição para o próximo elemento, aqui para o próximo segmento, que tem raio 5. E o simulador, muito praticamente, ele já tem essa função embutida. Então a gente consegue programar esse raio de transição sem a gente precisar criar um outro elemento, tá, ok? Um outro segmento. A gente já vem aqui, coloca aqui, ó, transição para o elemento seguinte, seleciona raio e descreve o valor desse raio. Então a gente viu ali pela nossa cota, né, que é um raio de raio 5, e vamos dar um aceitar. Ele não aparece ainda porque ele espera a gente colocar o nosso próximo parâmetro, tá? Mas ele vai aparecer ali, já vou mostrar para vocês. Então qual que seria o nosso próximo elemento partindo daqui? Concordam comigo que seria esse segmento inclinado aqui, ó, que ele parte daqui e vem reto até esse ponto aqui? Qual vai ser esse ponto aqui, né? Vai ser então x diâmetro 60, correto? É o diâmetro total da peça, eu vou vir até o diâmetro final dela aqui. E em z também vai ser menos 60, tá vendo? Ó? Por essa cota aqui a gente vê que ele avança 60 aqui na profundidade. Então vou selecionar aqui o meu elemento de reta inclinada e vou passar esses parâmetros que a gente acabou de ver. Então, 60 em x, né, que vai ser o diâmetro da minha peça, e menos 60, que é o quanto a gente vai avançar em profundidade nessa peça bruta. Vamos ver se esse elemento ele tem alguma transição. Então, se a gente ver aqui pela nossa imagem, não sei se está dando para ver bem para vocês,
a gente vai ter um chanfro aqui, ó, de 2 milímetros, tá? E 45 graus. E a gente também tem essa possibilidade de estar colocando uma transição em chanfro, tá bem? A gente vai colocar aqui, ó, 2, que é justamente o tamanho desse chanfro ali que a gente viu pela nossa cota. Então, vou dar um aceitar aqui. Ó, antes, vou só clicar aqui na exibição gráfica para a gente ver como vai ser o desenho que a gente está descrevendo aqui, ó. É exatamente isso que a gente quer, né? A gente vai partir aqui do nosso semicírculo, vai emendar um raio de transição aqui de raio 5, ok? E já vai partir para o nosso segmento inclinado aqui de reta, avançando tanto em Z quanto em X, ok? Vou dar um aceitar aqui e observem que a gente já está, né, descrevendo exatamente o contorno da nossa peça. Então, o que falta ali para a gente fechar agora, né? Terminar a programação dessa peça? Só a gente avançar até o final aqui, ok? Então, a gente vai escolher ali um segmento de reta horizontal e vai avançar até o final dele em Z. Então, Z menos 85. Então, vamos colocar aqui Z menos 85. Não tem raio de transição, porque ele já fechou a peça aqui. Posso dar um aceitar. E tá aí, esse é o nosso perfil, tá? O perfil da nossa peça de usinagem. Vou clicar em aceitar. E observem que ele já passa todas as informações pertinentes aqui de programação, sem a gente precisar preencher isso na mão. Então é uma forma muito mais prática, né? Muito mais visual, intuitiva para o programador e para o operador entender o que está acontecendo. Tá? E para não ficar esse tanto de código grande aqui referente a esse contorno, a gente pode selecionar ele, vir aqui em editar e criar um novo grupo. Daí eu consigo condensar ele em algo que seja mais intuitivo. Por exemplo, aqui vai ser o perfil da minha peça, certo? Então vou chamar ele aqui de perfil. Eu crio esse grupo, né? E observem que eu posso vir aqui e fechar uma chavinha e todo o código referente ao perfil fica condensado aqui dentro desse grupo. Okay? Então pronto, eu já chamei a minha ferramenta, já defini a velocidade do meu spindle. Agora o que eu preciso fazer é chamar essa função de contorno, tá? Que eu acabei de criar, e depois fazer o corte desse contorno. Então, para isso, a gente vai vir aqui em torneamento de contorno, que foi o mesmo lugar que a gente criou o novo contorno. Vou vir aqui em chamada de contorno. Vou descrever qual que é o nome do contorno que eu quero chamar, então aqui no caso perfil. Vou dar um aceitar. E observe que ele já chama aqui o ciclo correspondente à chamada de contorno, que é o ciclo 62. Okay? Só que só com a chamada do contorno, o nosso CNC não vai fazer nada ainda. Tá? A gente precisa chamar aqui também, vou vir aqui em torneamento de contorno, voltar, tá, ok? E vou fazer um corte, que é justamente esse corte aqui do nosso contorno. Então, preciso dar um nome para ele, vou chamar aqui ele de contorno. Ou chamar, por exemplo, de corte de contorno, tá? Corte contorno. E aqui eu vou definindo os parâmetros, tá? Então eu tenho uma distância segura, uma distância de segurança aqui. Um avanço da minha ferramenta, tá? Então aqui eu vou passando tudo para o simulador em forma de parâmetros, tá? Eu vou só preenchendo parâmetros e ele já depois vai interpretar isso, transformar isso em um código de programação com sintaxe, né, bem definida. E pronto, a gente já tem a nossa programação ali. Eu posso definir aqui também o meu tipo de usinagem, se vai ser desbaste, acabamento ou desbaste com acabamento. Aqui eu vou fazer só o desbaste dessa peça, tá? Então a gente tem aqui qual a nossa direção de usinagem, se vai ser uma usinagem planar, né? E observem que eu vou mudando aqui, ele vai me indicando o que corresponde, né? Cada um desses parâmetros. Ele vai indicando, ó, estou fazendo a usinagem aqui na direção do plano, né? Observem que a ferramenta ela faz o corte na vertical. Enquanto aqui na longitudinal, a ferramenta ela faz o corte na horizontal, ok? Ao longo do comprimento da peça. Eu posso escolher se é externo ou interno, né? Então, fazer uma cavidade aqui dentro da peça, ou ir definindo o contorno dele aqui mesmo, né? O perfil externo. Defino qual que vai ser o passo, né? O avanço máximo em profundidade, o nosso parâmetro D aqui. Qual é o sobremetal em acabamento em X e em Z? E o sobremetal de acabamento ele simplesmente indica quanto que eu vou deixar de material para depois eu vir fazendo o acabamento, ok? Eu tenho aqui também
um corte contínuo, tá? Eu deixo o corte contínuo se eu quiser esse parâmetro daí em 0, ou eu posso fazer o corte em etapas, tá? Então, eu ir fazendo o corte aqui em diversas etapas. Aqui eu não vou preencher nada, mas só para vocês entenderem cada um dos parâmetros, tá ok? Então, a distância de segurança que está aqui 1 milímetro. Posso deixar 1 milímetro. O avanço da peça aqui tá bom 0,1 também, sem problema. Eu quero fazer justamente esse contorno na longitudinal, né, sentido longitudinal externo. O passo 1 vai ser um passo bom para a gente ver ao longo da simulação. Sobre o metal de acabamento, aqui eu não estou fazendo acabamento, tá? Mas 0,1 é um valor ok também. Quero fazer o corte contínuo, então vou fazer, a minha ferramenta vai estar se movimentando continuamente ao longo do contorno. Eu tenho aqui também a descrição da peça bruta, né, um cilindro, exatamente. Tenho aqui uma sobremedida, tá? Então é uma folga aqui a partir da peça, tá? E ele está indicando aqui para mim que a minha velocidade de avanço está muito baixa, tá? O avanço FR. Então eu vou indicar aqui a mesma velocidade de avanço que eu tenho ali para a minha ferramenta. Okay? E ele, pronto, sumiu ali a indicação vermelha. Estou deixando alguns alívios aqui. Não estou deixando nenhum limite aqui para a ferramenta se movimentar. E vou dar um aceitar. Então pronto, ele já chama aqui, né, o ciclo 952, que é justamente o ciclo de corte desse contorno. E a partir daqui a gente já pode agora simular para ver se a nossa programação está tudo certo, tá ok? Então vamos lá fazer a simulação agora. Para ver se o que a gente programou ali a partir dos parâmetros está correspondendo à nossa peça real, tá ok? Então vejam que a gente já está fazendo aqui o contorno da peça, está um pouquinho devagar só. Acho que por conta da transmissão. Mas observem que a gente vai simulando aqui essa peça em tempo real. Acho que agora ficou mais rápido. Vocês estão conseguindo ver melhor. Então observem que a gente já está fazendo o contorno aqui da nossa peça, que é justamente o que a gente criou. Mas observem aqui, ó, a nossa peça ainda não está exatamente do jeito que a gente queria, né? Ela não faz esse contorno bem íngreme aqui, né? E por que isso, né? A gente está utilizando uma ferramenta muito grossa. Então essa ferramenta aqui ela não consegue fazer esse detalhe, né? Então avançar aqui dentro da peça sem estragar o nosso contorno. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar uma outra ferramenta, né? Uma ferramenta mais fina, que dê conta de fazer esse contorno ali sem problema. E observem como é fácil, né? A gente não vai precisar fazer toda a programação de novo. Uma vez que a gente já tem aqui os ciclos prontos, a gente só vai chamar eles de novo. Opa, está um pouquinho devagar aqui travando. Vamos lá de novo. Então vou chamar uma outra ferramenta, tá? Uma ferramenta mais fina aqui. Posso escolher essa ferramenta aqui com diâmetro 35, tá? Vou dar um M6 aqui para ele carregar essa ferramenta. Vou dar um X0Z20 aqui, só para ele afastar um pouco da origem. Então, para quando eu trocar a ferramenta, ele não trocar a ferramenta em cima da peça e acabar matando a peça, tá ok? E vou pegar o mesmo perfil que a gente já criou, tá? Esse ciclo 62 aqui, chamado perfil. E vou pegar o mesmo ciclo de contorno aqui também, ok? E pronto. É exatamente isso. Eu fiz o mesmo ciclo aqui, mesmo ciclo de perfil, né? O mesmo contorno e o mesmo corte, só troquei a ferramenta. Então vejam como é simples tá programando aqui no CNC, né? A gente não precisou digitar tudo de novo na mão. A gente só veio aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente consegue copiar o contorno inteiro, tá? Vamos simular agora novamente, para a gente ver se agora está dentro da nossa expectativa. Então veja que a gente tem aqui a vista 3D da nossa peça, né? E ele começa a simular aqui. Está um pouquinho travando só. Mas espero que vocês estejam conseguindo enxergar aqui, né? Então a ideia é que a ferramenta vá fazendo o contorno em tempo real. Agora ele vai para a posição que eu indiquei, né? Troca a ferramenta sem matar a peça e começa a fazer o contorno de corte, tá ok?
Então agora a ferramenta veio aqui, ela fez um acabamento desse contorno externo. E agora ela começa aqui a cortar exatamente o perfil que a gente definiu ali. E pronto, está pronta a nossa simulação. Concordam que essa é exatamente a peça que a gente queria estar visualizando? Então veja que a gente tem aqui a vista 3D do nosso simulador, tá? Então a gente consegue movimentar a peça, ver a peça em diversas faces, né? Rotacionar ela, movimentar aqui, transladar ela aqui no nosso plano, tá ok? E eu também tenho as vistas, tá? Então eu consigo, por exemplo, ver aqui a vista lateral, comparar com o meu desenho, né? Ver se é exatamente isso. Eu tenho as cotas aqui também, então consigo ver exatamente, ó, beleza, diâmetro 60, então minha origem está aqui no 0, e consigo validar se a minha programação está correta antes de eu começar a produzir diretamente na máquina, tá ok? Então, é uma facilidade, né? A gente tem esse recurso disponível gratuitamente para vocês estarem praticando, né? Então, antes mesmo de estar fazendo a produção de uma peça, né? Tá correndo o risco de matar uma peça, perder qualidade da produção, vocês conseguem estar praticando, testando, né? Visualizando isso aqui com todos os recursos que o CNC oferece, sem mesmo estar perdendo tempo de máquina, né? Com máquina parada, você consegue fazer esse programa em casa e depois simplesmente exportar ele para um pendrive, depois levar na máquina e só mandar executar, tá ok? Então é uma série de vantagens aqui que o CNC Sims oferece para a gente ganhar essa produtividade ali durante a programação, preparação, qualidade, tá ok? Da produção de peças de usinagem. Então esse foi o meu exemplo aqui de torneamento. Vou abrir rapidinho aqui se alguém ficou alguma dúvida para a gente estar endereçando aqui nesse momento. Então esse aqui foi um exemplo utilizando o código G, né, na linguagem Siemens, com ciclos de programação parametrizáveis, tá? Então você vê que eu fui programando através de ciclos, né? Então fui chamando esses ciclos aqui a partir da programação. Então se alguém tiver alguma dúvida aqui nesse programa, né? Imagino que depois vocês baixando esse simulador, praticando, vocês consigam entender melhor, praticar melhor o que foi apresentado aqui hoje, mas a ideia é estar mostrando para vocês a facilidade, tá? Que é de fazer essa programação, tá usinando uma peça, sem precisar entrar muito no bit, ali no detalhe da programação em código G, tá? Então, mesmo com pouco conhecimento de sintaxe, a partir do CNC Siemens você consegue gerar uma programação, né? Fabricar uma peça utilizando esse CNC. Então, alguém ficou com alguma dúvida? Algum ponto que vocês gostariam que eu mostrasse aqui em detalhes? Professora Maria? Alguma dúvida no chat, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu ver. Abre o chat aqui. Oi, pessoal. É o seguinte, Guilherme, as perguntas que surgiram aqui no chat, nós temos a informação, a gente já está respondendo, tá? Ah, beleza. Tipo, se o Sinotrem funciona tanto no desktop como no notebook, o acesso ao site. Então, essas informações, como nós já temos, a gente já está colocando. Agora, pertinente à abordagem que você está fazendo, vamos ver se surgiu. Nenhuma por enquanto. Beleza. Tá ok? Tá ok, muito obrigado aqui. Então, vou estar seguindo aqui. Então, esse foi o nosso exemplo para torneamento, tá, pessoal? Então... Guilherme, só uma colocação. O Roberto Alves, ele diz aqui que é muito interessante, não vejo a hora de começar a usar. Ah, legal, Roberto. Então, fica à vontade, acessa lá o site, baixa o nosso simulador, tá? Tem um manual disponível. Eu vi ali uma pergunta sobre o manual, tá? Ó, o manual, ele tá aqui, ó, nessa parte. Tá ok? Então, vocês acessam aqui o nosso site CNC4U. E para fazer o download do manual, né? Então, o manual que tem diversas peças aqui de exemplo, né? Fica aqui no site. Acessem o site, façam o download do manual e vão praticando, fazendo essas peças aí.
vendo as dificuldades que aparecem para vocês. Eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida que surjam durante essa prática, né? Então, para praticar mesmo, para ficar craque nisso aqui, precisa baixar o simulador, praticar, tentar entender, tá? E lembrem-se que qualquer linguagem de programação, tá? São recursos que vocês adquirem para vocês, tá? Para a formação de vocês. Quanto mais vocês souberem, melhor, tá? Então, vocês chegam ali no chão de fábrica, durante o trabalho de vocês, e vocês vão conseguir estar falando a mesma linguagem das pessoas que estão ali envolvidas, né, em um projeto, em alguma coisa. Então, vocês podem não só, né, conseguir uma vaga de emprego em empresas, né, de usinagem, de operadora, CNC, como também vocês se preparam, né, se capacitam para estar falando na mesma linguagem, estar entendendo esse arcabouço. Então, assim como linguagem de programação, que exige uma lógica ali, entender uma sintaxe para construir programas de softwares, né? Na usinagem é a mesma coisa. Então, vocês estarem conhecendo, né, não só a linguagem ISO, que é uma linguagem amplamente difundida, mas também outros tipos de linguagem, né? Então, aqui o CNC da Siemens utiliza uma outra linguagem, que é a linguagem DIN. Só que a partir desses ciclos parametrizáveis facilita tanto, né, que a gente não precisa nem se apegar muito à sintaxe, à linguagem. Sabendo o básico, você consegue fazer programas bem complexos aqui a partir do CNC, tá ok? Então vamos lá. Esse foi o nosso exemplo de torneamento. Lembrando que torneamento, né, a nossa ferramenta fica parada e a peça ela fica girando, né, rotacionando ali no spindle. Então esse foi um exemplo de torneamento. Agora a gente vai fazer um exemplo de fresamento, tá? Que é o oposto do torneamento. Enquanto no torneamento a peça fica rodando e a ferramenta parada, no fresamento, né, a peça fica parada e a ferramenta que vai girar. Ok? Então vamos fechar essa máquina aqui. Concluímos esse programa, espero que todos tenham entendido. Se alguém também não tiver entendido por ter sido algo novo, não tem problema, tá? Entrem em contato conosco depois, assistam a gravação desse vídeo. A gente vai estar postando esse vídeo também no YouTube para vocês estarem acessando, assistindo depois com calma, pausando, fazendo o mesmo programa que eu fiz aí no simulador de vocês, para quem tiver interesse, tá ok? E a gente vai ter mais detalhes sobre torneamento com ferramenta acionada no nosso webinar, tá? Ao final desse mês, dia 28/10, às 20 horas. Para se inscrever, entra lá no site CNC4U, que está lá todas as informações certinho, tá ok? Então vamos agora criar uma nova máquina aqui também. Agora eu vou criar uma máquina de fresamento. Então esse foi o meu exemplo de torno. Agora eu vou mostrar para vocês uma máquina demo de fresamento, tá ok? Todas essas máquinas elas vêm por padrão, tá? No software. Vocês vão estar conseguindo criar essas mesmas máquinas aqui. Mudar o idioma para português. Opa, ele falou aqui que eu já tenho uma máquina com esse nome, então vou mudar. Ó. ETEC São Paulo. FATEC São Paulo, desculpa. E pronto, vou inicializar a minha máquina aqui. Então a gente acabou de ver aqui a nossa máquina de torneamento, né? Então observem que a gente tem diversas peças aqui de exemplo que vocês podem estar utilizando para praticar. Eu peguei uma outra aqui que não está no manual, tá? E a gente também vai ter o manual de fresamento, tá? E o manual de fresamento é o mesmo estilo da peça do manual de torneamento também. Então a gente tem todo o arcabouço de fundamentos, né? Todo o conhecimento teórico aqui. Então até mostrando o que é uma máquina-ferramenta, o que é uma fresa. E no final do manual a gente tem essas peças aqui de exemplo para vocês estarem praticando também. Deixa eu só encontrar aqui. Pronto, aqui a gente vai ter diversas peças de exemplo. Ok? Para a gente estar praticando. Então a minha máquina está sendo inicializada aqui. Então enquanto ela inicializa aí, mostrei para vocês rapidamente o manual. Okay? E qual que é o procedimento que a gente vai fazer? É a mesma coisa que a gente acabou de ver ali no torneamento. Tá? Então para criar um programa novo a gente vem aqui em Program Manager.
Vou vir aqui em peças de trabalho, vou criar uma nova pasta, tá ok? Então aqui pode ser FATEC São Paulo. Vou criar um programa, só que agora eu vou criar um programa em ShopMill, tá vendo? Ó? ShopMill é uma ferramenta, né, um opcional da Siemens, dos CNCs da Siemens, que facilitam ainda mais a programação, né? A gente vai ter esses ciclos parametrizáveis agora embutido na programação. Então vou mostrar para vocês como funciona. Vou dar um nome aqui dessa peça de exemplo. Ó. A minha peça de exemplo que eu vou fazer vai ser essa daqui, ok? Esse molde. Na verdade, vamos fazer uma outra peça. Uma peça com ciclo de rosca aqui para nós mostrando para vocês, ó. Esse recurso. Pode ser essa aqui, mas esse aqui é um pouco maior. Deixa eu ver. A gente está com um tempo curto aqui. Então, observem que a gente tem diversas peças aqui, tá? Para vocês estarem praticando. Vamos fazer essa peça aqui, tá? Então, a gente vai ter um contorno interno dentro dessa peça, tá ok? E também a gente vai ter diversas furações aqui com ciclo de rosca, inclusive. Então, vamos para o nosso simulador. Vou chamar aqui a nossa peça de molde, né? Deixa eu só ver ali o exemplo, como que é o nome dela. Então, placa-guia, né? Vou chamar ela aqui de placa-guia. Placa-guia 2. ShopMill. Então aqui é o nome do meu programa, né? Eu posso dar o nome que eu achar melhor aqui. Então vamos lá. Então você vê que quando a gente já cria o programa, ele já direciona a gente para criar o blank, tá, da peça. Então a gente já vai definir a nossa peça bruta aqui. A gente nem vai precisar chamar ali o ciclo de definição de peça bruta. Então observem, vamos lá. Então a gente primeiro define a unidade de medida, tá? Então a gente vai medir aqui em milímetros. A outra opção seria em polegada, né? A gente não utiliza o sistema imperial, então vamos de milímetro. Qual vai ser o deslocamento de zero da peça, né? A gente tem diversas opções aqui, vamos de G54. Qual que vai ser a nossa peça bruta? Então, no nosso exemplo aqui, observem que é praticamente um cubo, né? Um quadrilátero aqui. Então a gente tem uma peça quadrilátera aqui com profundidade, então um quadro vai ser suficiente aqui para a gente. Só fechar algumas coisinhas aqui para ver se melhora um pouco. Tem bastante coisa aberta. Então pronto. Acho que agora deu uma fluidez maior. Então pronto, a gente definiu que a gente quer um quadro, né? A gente poderia também escolher um quadro central, né? A diferença do quadro central para o quadro é que o quadro central ele vai admitir a nossa origem, né? O nosso zero peça no centro, que é justamente esse caso, mas vamos no quadro para mostrar para vocês no quadro como seria, tá? Então, e o primeiro parâmetro que a gente precisa preencher aqui é o nosso primeiro ponto do canto, em X, né? O que significa isso? Se a gente for ver aqui na nossa imagem, ó, a partir do meu zero peça, né, da minha origem, onde que fica esse canto aqui inferior esquerdo, né? Então, vamos lá. Qual que é meu zero peça? Né? Meu zero peça vai ser bem aqui, então ela vai ser minha origem. Agora eu preciso passar para o simulador qual que é a coordenada desse ponto aqui. Então, se a gente tem 160 de altura e 160 de largura, esse ponto aqui vai ser a partir daqui, né? Menos 80 em Y, menos 80 em X. Tá vendo? Aqui é o nosso eixo de coordenada. Então, menos 80 para baixo, menos 80 para a esquerda. Então, vamos definir justamente isso aqui, ó. Então, o nosso ponto do primeiro canto aqui vai ser menos 80 em X, menos 80 em Y. Qual que vai ser meu comprimento em X, né, agora? Qual que vai ser o final aqui, nesse segundo canto? Eu posso tanto definir incremental, né, então partindo daqui, quanto que eu vou avançar em X e quanto que eu vou avançar em Y, ou eu passo a coordenada em absoluto também. Tá? Então aqui, por exemplo, né, partindo daqui seria 160 em X, 160 em Y, ou se eu for utilizar a coordenada absoluta, mais 80
mais 80 a partir da origem, ok? Então, vou utilizar aqui a absoluta para mostrar para vocês. 80. Mudo aqui para absoluto. 80 também. Tá? Minha superfície eu vou utilizar a referência aqui em 0 mesmo. E qual que vai ser minha profundidade? 60 milímetros. Que não vai fazer diferença, né? Se é incremental ou absoluto, vai dar no mesmo, porque eu estou partindo de 0, tá? Qual que vai ser meu plano de fresamento, né? Vai ser o plano G17 mesmo, né? Eu vou fresar aqui em XY. Qual que é meu plano de retrocesso? Então, para onde a ferramenta vai recuar, né? Depois de eu ter feito a usinagem. Então, aqui 100 milímetros está confortável, né? Então, estou partindo de 0 e vou subir até 100. Um valor considerável ali, bem seguro. Tem uma distância de segurança também, então caso eu não queira voltar para o plano de retrocesso, né, queira voltar a ferramenta para uma distância de segurança, né, pego o valor da superfície, né, Z0, mais uma distância de segurança. Qual vai ser essa distância de segurança? Então aqui no caso, né, eu vou colocar 1 milímetro, deixar o que ele já vem aqui por padrão. Mas poderia colocar 5 milímetros, se eu quiser um pouco mais de segurança, né. Mas tudo isso a gente pode ir corrigindo ao longo da programação também. Qual é o sentido de usinagem, né? Então a gente tem o sentido direto ou o sentido contrário. Vou escolher o sentido contrário aqui. E qual vai ser o plano de retração padrão, né? Eu posso sempre voltar para o meu plano de retração, ou eu posso fazer o otimizado, né? Que vai ser justamente a superfície mais a minha distância de segurança. Então pronto, já defini minha peça aqui. Primeira coisa do meu programa vai ser a definição do meu cabeçalho aqui do programa, né? Definição do meu blank, da minha peça bruta, e tem aqui um quadro, né, em G54. Okay? Então vamos lá. Definimos aqui os contornos da minha peça. Agora o primeiro ponto que a gente precisa fazer é fazer justamente essa ilha interna aqui, né? Observem que a gente tem aqui uma protuberância aqui bem no centro, né? E um contorno, né, como se fosse uma ilha com um lago em volta aqui, tá vendo? Então é isso que a gente vai descrever no nosso contorno dessa vez. A gente vai descrever esse contorno externo aqui, ok? E depois a gente vai descrever esse contorno interno, tá? Que é a nossa ilha. Então vamos lá. Como que a gente faz isso? De novo, aqui a gente vai vir agora no fresamento de contorno. Novo contorno. Vou precisar dar um nome, então vai ser o meu contorno externo, ok? E preciso começar esse contorno de algum ponto. Vamos ver ali no nosso desenho. Vamos começar a partir daqui, tá? Da parte do topo. Então, em coordenada absoluta, qual é o valor desse ponto? Vai ser 20, né, metade de 40 aqui, mais 20 do raio. Então, x0, y20. Pronto. Defini meu ponto inicial aqui, onde eu vou iniciar o meu contorno, tá? Para onde que eu vou agora, tá? Para desenhar esse contorno. Observem que a gente tem um círculo aqui, né? Um semicírculo a partir daqui, né? De raio 20. Então, é justamente isso que a gente vai definir. Mas aqui nessa cota a gente tem uma grande questão, é que a gente não tem qual é o ponto final desse semicírculo, né? A gente não sabe em qual ponto exatamente ele termina aqui. A gente só sabe que ele começa aqui, termina em algum ponto nessa região e depois já emenda, né, num segmento inclinado. Então, o que a gente vai fazer? Então, definido aqui o nosso ponto inicial, eu vou selecionar aqui meu ciclo de semicírculo, vou relacionar o sentido de rotação horário, sei que o meu raio é 20, mas eu não sei qual que é o meu valor em x final, nem y final. Mas eu sei qual que é a distância desse semicírculo em relação ao centro, né, ao centro do círculo. Então eu tenho aqui que minha coordenada vai ser 20 em y, 0 em x. Ok? Ó. Essa distância aqui, ó, em relação ao centro do meu raio, qual que é essa posição? Em I e J, né? Vai ser 20 em J, né, que é equivalente ao y, e 0 em I. Então vou passar esses parâmetros. Ó. Observem que se eu deixar aqui, ó, centro do círculo 1, e tem a indicação aqui, ó, tá? Então em I vai ser 0. Desculpa, vou só mudar aqui, ó. Que aqui ele já puxou o valor de J, tá? Eu quero, na verdade, vou definir primeiro o valor de J. Daí ele vai me passar um valor em I. Pronto.
Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Então, ó, com a exibição gráfica, a gente vai o tempo todo validando se o que a gente está fazendo está correto, tá? Então, observe, ó, ainda não é isso, né, que a gente quer. Cancelar novamente aqui. Então, o nosso raio vai ser 20 mesmo, de fato, tá? Raio 20. Qual que vai ser minha distância até o centro? Vai ser 20 em J mesmo, né? E 0 em I. Deixa eu só fazer um teste aqui. Realmente não é isso. Então, 0 em I. Ele já considera o meu J40. Acho que eu estou me confundindo com algum ponto aqui, deixa eu ver. Meu centro do círculo vai ser 20 em J. Tenho como alterar a seleção. Ele está partindo aqui do meu ponto 20 em Y. Tá. É o sentido de rotação, tá vendo, pessoal? Desculpa, eu não tinha visto aqui. Então, o meu sentido de rotação vai ser para a direita, ó, né? O sentido horário. A partir daqui, sentido horário. Ah, então, estava com o sentido errado, ele estava puxando os valores errados. Então, meu valor em J aqui... CJ40, deixa eu só ver aqui a exibição gráfica. Ele vem até 60. A partir de 20... Que é 20 mais 20. Não, ainda não. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Novo contorno. Externo. Então, deixa eu só confirmar. Então, o meu ponto inicial vai ser 0 em x. Ah, não vai ser 20, vai ser 40. Eu tinha passado aqui 20. Tá vendo, pessoal? Desculpa. Então, aqui vai ser 20 mais 20, correto? 40 aqui, então, em y. Estava dando errado. Então, agora a gente vem aqui, sentido de rotação horário, raio 20, I 0, J20. Perfeito. É isso então, pessoal. Então, observem que quando a gente aceita aqui, a gente já descreve o nosso círculo. Eu tinha errado ali o ponto inicial, tá ok? Por isso que ele não estava encontrando a referência correta aqui. Então, definido agora o ponto inicial corretamente, né, começando em 40 e não em 20, igual eu tinha dito anteriormente, ele descreve o meu círculo completo aqui, tá vendo? E pronto. Eu sei que o meu desenho vai aproveitar esse cantinho aqui desse círculo, só isso, né? E eu sei que depois dele vai vir um segmento de reta inclinado, né? Então eu posso selecionar aqui segmento de reta inclinado, mas eu não sei também aqui no meu segmento de reta inclinado qual vai ser o ponto final dele. Mas eu sei que logo depois dele vai ter um outro círculo, né? Um outro raio aqui de raio 15. Então vamos lá. Definir aqui meu centro de reta inclinado e vou partir para o meu próximo semicírculo. O raio é 15, né? E se a gente ver aqui pela cota, a gente vai ver que a gente tem essa distância aqui, ó, de 45, tá? Até o centro do raio. Então vai ser J0, né? Equivalente ao Y, e I 45. Tá? Então J0 e 45 em absoluto. Ok? E eu vou vir aqui e vou indicar que esse segmento de reta ele é tangente ao meu segmento, né, ao meu elemento antecessor. E eu vou dar um OK aqui, aceitar. E observem que ele já criou o meu círculo aqui, o meu outro círculo, só que ele ainda não definiu o meu segmento de reta, né? E o simulador ele tem esse recurso que ele simplesmente conecta, né? Ele consegue interpretar que eu quero sair desse círculo aqui, fazer uma tangente a partir desse círculo e continuar no próximo, tá? Então, o simulador ele facilita a nossa vida, de modo que a gente não precise calcular quais são os pontos de início e final aqui para a gente passar para o simulador. Então, esse cálculo aqui seria um cálculo complexo para a gente estar fazendo na mão, estar interpretando esse desenho e estar produzindo ele. Só que aqui, com esse recurso do simulador, eu simplesmente seleciono aqui um botão, ó, tangente ao antecessor. E ele já me descreve justamente esse segmento de reta inclinado a partir do meu ciclo anterior até o próximo. Okay? Então, vejam a facilidade. Para quem já tem algum contato tá, com programação CNC, vocês vão ver que isso aqui facilita muito a vida, né? É uma facilidade muito grande. Vocês não precisam pegar ali o lápis e borracha
e ficar quebrando a cabeça para tentar entender, né, como que vocês vão programar isso. Sendo que no simulador já tem uma função, um recurso, tá, que disponibiliza isso de uma forma muito facilitada para vocês. Okay? Então vou aceitar aqui. Opa, desculpa, aceitei demais. Agora a gente descreveu aqui no nosso próximo segmento de reta e vou fazer a mesma coisa aqui para o resto do contorno, tá bom? O nosso tempo está um pouco curto, vou passar um pouco mais rápido. Mas vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, descrever o círculo, passar o segmento de reta, depois o próximo círculo, tá? Então, vamos lá. O próximo agora, a gente já definiu o nosso círculo aqui, de raio 15. Agora vai ser um segmento de reta também. Não tem os valores dele, ok? Deixo ele aqui e vou para o meu próximo círculo. Meu próximo círculo vai ser exatamente igual ao de cima, né? Então, vai ser raio 20. Só que espelhado para baixo. Então, o J vai ser menos 20 e I 0. Okay? E ele vai ser tangente ao meu círculo antecessor. Assim como o meu segmento de reta, que também vai ser tangente ao antecessor. Eu posso vir aqui e selecionar o meu diálogo. Olha, deu algum erro aqui. Acabei de ver aqui, ó, que eu tinha selecionado o sentido anti-horário, né? O sentido é o horário dele aqui, ó. Pronto, já definiu agora. E vou fazer a mesma coisa aqui para os próximos. Então, outro segmento de reta, não sei onde ele termina, mas eu sei que é um círculo, né? Então, círculo de raio 15, o I aqui vai ser menos 45, J0, igual a gente fez na direita, né? Só que espelhado agora para a esquerda. Tangente ao antecessor, aceitar, e o meu segmento de reta também é tangente ao antecessor. Eu posso vir aqui, ó, alterar minha seleção, tá? Mais uma vez aqui, só esqueci de mudar o sentido de rotação. Então, não quero que meu círculo seja no anti-horário, quero que seja horário, e pronto. Então, mais uma vez aqui, segmento de reta. Vou definir agora o meu círculo final, né? Esse último pedacinho aqui do círculo que ficou faltando. Então, vai ser raio 20, né? Agora eu vou lembrar aqui, ó, mudar para o sentido horário. Raio 20, valor em J 20, Y0. Tá? Tangente ao antecessor, assim como o meu segmento de reta aqui, que também vai ser tangente ao antecessor. E ele já calcula aqui para mim quais são os valores, né, desse segmento de reta. Observe, ó. Se eu for aqui, ele já indica aqui qual que vai ser o valor final em X, qual que vai ser o valor final em Y, tá? De todas essas medidas. E pronto, consegui desenhar exatamente o meu contorno, né? Se vocês forem ver ali pelas cotas, né? Ó, a altura dele 40, menos 40, aqui diâmetro 60, tá? E é exatamente o que a gente tem aqui, ó, nesse desenho, ok? Então, 45 mais 15, 60, tá? Menos 45, menos 15, menos 60. E é esse o nosso contorno externo, tá? Agora a gente vai criar um novo contorno para a nossa ilha central aqui, ok? Então, vamos lá, novo contorno, vou chamar ele de ilha. Preciso definir um ponto inicial, igual a gente fez anteriormente, né? Então, escolher esse ponto aqui de cima também. Qual que é o valor dele aqui em coordenada absoluta? É mais 10 em y, 0 em x. 10 em y, 0 em x. Aceito, esse é meu ponto inicial. E vou desenhando esse contorno, né? Então aqui eu vou caminhar 20 para a direita, né? Um segmento de reta horizontal. Depois vou vir aqui descer menos 20 em y, né? Em coordenada absoluta, menos 10. Tá? Então vamos lá. Primeiro selecionar um segmento de reta horizontal. Vou 20 no meu sistema de coordenada absoluto aqui. Tem um raio de transição, né, pelo nosso elemento, que a gente viu ali em torneamento. Um raiozinho aqui, a gente não tem a cota desse raio, tá? Vou colocar 2 aqui. Mas se a gente tivesse a cota, a gente poderia colocar exatamente a cota que estava ali indicada, tá ok? Então agora eu vou vir aqui, descer, né, para menos 10, igual eu tinha comentado com vocês. Novamente a gente vai ter um raio de contorno 2 aqui, né? E observem que a gente vai desenhando aqui, né, acompanhando o nosso contorno, ver se está exatamente o que a gente tinha planejado. Então aqui vou para menos 20, de novo, com raio de transição 2. E vou fechando meu contorno, né? Então 10 em Y, raio de transição 2. E vejam a praticidade que é para a gente desenhar esse contorno aqui utilizando o Shop Mill. Okay? Agora eu volto aqui para 0, sem raio de transição, e está pronta a nossa ilha. Tá? E pronto. Esses são os dois contornos que a gente precisa. Agora a gente precisa do ciclo de corte, né, que vai fazer essa ilha central
com esse bolsão aqui externo, tá? E vai ser o ciclo de bolsão para a gente fazer isso. Então, para a gente desenhar esse lago aqui, né, no nosso desenho, a gente vai determinar aqui, escolher um ciclo de bolsão, bolsa aqui no nosso simulador. Vamos selecionar uma ferramenta para isso, tá? Então, selecionar uma ferramenta aqui, pode ser, por exemplo, uma ferramenta de diâmetro 10, né, que ela vai ser capaz de fazer esses contornos aqui sem problema, tá ok? Pode ser até uma de 10, tá bom aqui. Pode demorar um pouquinho mais. Defino o avanço da minha ferramenta, aqui vou só aumentar para ir um pouquinho mais rápido. Seleciono a velocidade do spindle, pode deixar 2000 RPM aqui mesmo, aumentar. Qual que vai ser a minha referência aqui da superfície? Né? A gente já viu que é 0. Quanto que eu vou avançar aqui em profundidade? Né? A gente vê aqui pela nossa cota que é menos 10. Então, menos 10. O DXY aqui, ó, qual é a penetração máxima do plano, tá? E a gente pode também colocar ele em valor percentual, né? A partir do nosso diâmetro da ferramenta, né? Então, 40% de 10 aqui, ele vai avançar de 4 em 4, ok? Sem problemas também. Qual que vai ser o meu passo de profundidade, né? O avanço máximo em profundidade. Então, se eu vou avançar 10 aqui em profundidade, se eu quiser fazer isso aqui em 2 etapas, né? 2 milímetros por cada etapa, né? Eu fico aqui, defino meu passo de 5 milímetros. Qual que vai ser o meu sobremetal de acabamento, tá? Tanto nas paredes quanto no fundo. Ponto de começo deixo ele definir automaticamente aqui, mas poderia deixar definir manual também. Como que eu quero que seja a imersão da minha ferramenta? Então, vertical, helicoidal ou oscilatório, tá? Vou deixar aqui helicoidal. Com passo máximo de hélice aqui de 2 milímetros, tá? E modo de levantamento, eu posso colocar aqui, né, o Z0 mais distância de segurança, ou no plano de retração. Vou colocar aqui Z0 mais distância de segurança para a gente ganhar um tempinho, tá? E aceitar. E agora a gente já pode simular. Opa, ele deu um problema aqui que o meu contorno não foi definido completamente. Deixa eu ver aqui. Ah, tá ok, ó, tá vendo? O meu ponto final aqui, ele não está indicado, porque ó, faltou preencher parâmetro aqui. Mas esse ponto final eu já conheço, que é o mesmo ponto que eu iniciei fazendo a minha programação. Tá? Então vai ser 0 em x e y40, que é justamente o ponto que eu iniciei ali. Tá ok? E vou clicar aqui em transferir diálogo, para ele fazer essa seleção. E veja que agora ele fechou o contorno, né? Antes ele não tinha fechado aqui. Posso vir em aceitar. E agora vamos iniciar a simulação, para ver se a gente fez o nosso contorno ali do nosso bolsão externo corretamente. Então a gente tem a nossa fresa aqui de 10 milímetros, fazendo justamente aqui esse desenho. Então a gente vai fazer em 2 passos, né? A gente definiu 2 passos. Então avança 5 milímetros, depois avança mais 5. E pronto, está definido aqui o nosso bolsão externo com a nossa ilha aqui interna, tá ok? E pronto, está feito aqui o nosso desenho. Essa parte aqui a gente resolveu. Agora a gente precisa só fazer esses ciclos de furação externa aqui e está pronta a nossa peça. Tá? Dentro do simulador a gente também tem um ciclo de furação pronto aqui, disponível para vocês estarem utilizando. Então a gente acabou de mostrar 2 vezes, né, os ciclos de contorno e a gente vai ver agora os ciclos de furação. Então, né, a gente tem aqui o ciclo de fresamento de contorno, e a gente selecionou aqui agora o ciclo de furação. Tá? O meu simulador está travando um pouco, porque eu estou com bastante coisa aberta aqui, tá? Estou gravando a tela e também com o zoom aberto, mas se tivesse tudo fechado aqui, ele estava rodando mais fluido, tá ok? Então, o que a gente vai fazer agora para definir esses ciclos de furação? Observem que aqui a gente tem um furo, né, de largura de diâmetro 12, tá? E a gente vai ter um furo profundo e uma rosca aqui também, M12, tá ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode primeiro utilizar uma ferramenta de centro aqui, para definir as posições desses furos, e depois vir aqui com o furo profundo e depois a rosca, tá ok? Então, vamos fazer exatamente isso. Então, eu vou selecionar aqui o ciclo de centramento, vou selecionar uma ferramenta de centro,
Tá? Center Drill 12. Qual que vai ser o meu avanço? Então aqui vou aumentar o avanço um pouquinho. Qual que é o diâmetro desse furo, né? Então vai ser 12, o furo M12 aqui, né? Então posso deixar meu diâmetro 12. Até mesmo 11 estaria dando ok, tá? É só para eu posicionar a minha ferramenta. E agora eu preciso indicar qual vai ser a posição desses furos, né? Eu fiz o meu ciclo de centramento, agora eu vou indicar as posições dele aqui, ó. Eu tenho uma posição pronta, né? Observem que aqui a gente tem diversas geometrias que a gente poderia estar fazendo esse furo. E no simulador a gente tem essa geometria pronta de um círculo completo. E eu vou utilizar exatamente esse, que é o que a gente precisa fazer ali de acordo com a nossa peça, tá ok? Então, uma geometria de círculo completo. E eu vou mais uma vez só preenchendo parâmetros, indicar aqui para o meu simulador onde que eu vou começar o furo, né? Então qual que é o meu ponto de referência em X e Z, né? Então 0 e 0. Em Y também em 0, né? Então o meu centro, qual que é o meu centro aqui? É 0 em tudo, né? Exatamente no meu zero peça, na minha origem. Não vai ter ângulo nenhum, né? Porque se a gente for ver aqui, ele parte exatamente aqui do Y0, então não tem ângulo, né? Se ele começasse a partir daqui, por exemplo, teria um ângulo associado, né? Aqui 45 graus, por exemplo. Aqui a gente está partindo bem do Y igual a 0, então o ângulo é 0. Quantos furos eu quero? A gente quer exatamente 8. E qual vai ser a direção aqui da ferramenta, tá? Eu posso tanto fazer em reta quanto em círculo. Vou deixar reta aqui. E a gente consegue observar aqui uma exibição gráfica. Talvez na tela de vocês não esteja dando para enxergar direito, mas tem um xizinho indicando exatamente a posição do meu furo. E tá exatamente o que a gente quer. O único problema aqui é o raio, tá vendo? O raio dele tá pequeno. Faltou alterar isso aqui. Então eu já consegui validar, ver que está errado, né? E consigo agora ver aqui que meu raio é 70, né? E alterar aqui. Pronto. Agora eu consigo ver que o raio está na posição correta. Aceitei. E agora eu preciso fazer os outros ciclos, né? Esse foi só o ciclo de centramento. Agora eu vou fazer o ciclo de furo profundo, né? Venho aqui em furar novamente. Volto aqui. Furo profundo. Vou selecionar uma ferramenta de furo profundo. Então a gente quer fazer uma M12, né? Então uma broca de 10 aqui está suficiente, né? Então observem que o furo aqui, ele é um pouquinho menor, né? O furo profundo é um pouco menor do que a rosca. Então eu vou utilizar uma broca aqui de 10 milímetros de diâmetro e depois venho com a rosca aqui, daí com 12 milímetros de diâmetro, tá ok? E aqui, mais uma vez, preenchimento de parâmetros, beleza, pessoal? Selecionar o meu avanço, velocidade do spindle. Se eu quero a furação profunda com quebra de aparas ou eliminação de cavacos, tá? Eu vou só tirar a exibição gráfica para vocês verem. Ó. Então ele vai mostrando aqui no simulador como fazer isso, né? Como que a máquina faria isso. Então ou com quebra de aparas, né? Em que a ferramenta recua um pouco, né? Mas não recua tudo. Ou com eliminação de cavacos, em que a ferramenta recua até a superfície para remover aqui o cavaco por completo, tá? Então, se a minha indicação aqui é pela ponta, né, ou é pelo topo, se a gente for ver aqui pelo nosso desenho, ó, essa indicação de 40 milímetros é até a ponta do furo, tá? Não até o topo do furo, tá? Não até a ponta, ó. A diferença aqui, até a ponta é até o final, mas a nossa cota tá até o topo ali, tá? Qual que vai ser o nosso avanço em Z1? A gente acabou de ver que é menos 40. Qual que é o nosso percentual de avanço aqui para o primeiro avanço? Aqui pode deixar um valor padrão mesmo, 90% ele vai dar certo. E a gente vai fazer um furo aqui de 40 milímetros. Vamos deixar um passo de 20 aqui então, para ele fazer em 2 etapas, tá? Qual vai ser o meu avanço mínimo em profundidade? Posso deixar esse valor aqui mesmo. E a mesma coisa aqui no meu na minha porcentagem para todas as outras alimentações, tá? Então as subsequentes aqui, né? Então coloco o passo completo. Primeiro passo inicial e depois os subsequentes. E está pronto o nosso ciclo de furo profundo, tá ok? Agora só falta o nosso ciclo de rosca. Então a gente precisa fazer uma rosca M12, né? E se a gente for ver aqui, a gente não tem uma ferramenta de macho M12 para fazer essa rosca, tá? Então a gente precisa criar uma ferramenta nova. Mas para fazer isso é muito simples, tá? A gente tem uma tabela aqui isométrica, né? Em que a gente vai ter exatamente qual que é o passo da nossa ferramenta. Então, para a gente fazer uma rosca M12, a
gente precisa ter uma ferramenta de passo 1.75 milímetros por rotação. E eu vou criar exatamente essa ferramenta agora, tá? Vou vir aqui no meu menu Offset, abrir a minha lista de ferramenta, vou criar uma nova ferramenta aqui. Então, vou selecionar macho, né, minha rosca macho aqui, dar um nome para ela, então aqui macho M12, dar um comprimento, então pode ser até a mesma da anterior aqui, 130, indiferente. Meu diâmetro, que eu quero que seja 12, e o meu passo, que a gente acabou de ver, 1.75, ok? Vou ativar aqui e pronto, está pronta a minha ferramenta. Viram como é simples? Está criando ferramentas novas aqui? Na prática, né, você carregaria lá a ferramenta no Magazine, tá? E para você criar aqui no simulador é simples assim. Então, voltando no nosso programa, para a gente finalizar essa peça, eu venho aqui no rosquear com macho, né, que a gente estava fazendo, seleciono a minha ferramenta que eu acabei de criar, meu macho M12, defino a velocidade do spindle, qual que vai ser minha rotação de difuso para retorno, né? Então vai ser uma velocidade bem reduzida em relação ao avanço aqui, para ele não estragar a rosca que eu acabei de fazer. E se eu quero corte com mandril de compensação ou sem mandril de compensação, tá? Se eu quero fazer o corte se eu quero fazer essa rosca em um único corte, tá? Ou se eu quero fazer com quebra de aparas e eliminação de cavaco, né? Então ele vai fazer em várias etapas. E qual que vai ser a profundidade aqui da minha rosca, tá? Então se a gente for ver aqui, ó, é 35. De acordo com a nossa cota. Então, vou passar justamente esse parâmetro aqui, menos 35. E vou dar um aceitar. Observem só que eu criei o ciclo antes da minha posição. E eu posso simplesmente, passando uma única posição e passando todos os ciclos, indicar aqui para o meu simulador que ele vai fazer todos esses ciclos aqui de furação nas mesmas posições. Tá? Agora, a gente pode vir aqui e simular para ver se a nossa peça está de acordo com o que a gente esperava. Então aqui a gente está na nossa vista 3D. Ele vai fazer novamente o nosso bolsão aqui, né? Um contorno externo e a nossa ilha. Então em 2 passos, né? Avançou 5 milímetros em profundidade, agora novamente mais 5 milímetros. E como a gente já conferiu na nossa exibição gráfica, ele vai fazer as furações agora. Então fez os ciclos de centro, agora a furação de furo profundo, e por fim ele vai vir com o ciclo de rosca aqui, tá? Fazendo o rosqueamento M12 desses furos. E pronto, a gente pode vir aqui na vista superior, comparar com o nosso desenho, né? Ver se as cotas estão tudo ok, né? Então, beleza, mais 80, menos 80, né? Ver se a posição dos furos estão nas posições corretas. E é isso. Beleza, pessoal? Vejam a praticidade que é fazer uma peça complexa, tá? Porque a gente não tem essas cotas muito bem definidas no nosso desenho. E a gente conseguiu, utilizando os recursos do simulador, fazer isso de uma forma prática, sem nenhuma linha de código G, tá? Simplesmente através do preenchimento de parâmetros. Então vejam a facilidade que é estar programando no CNC Siemens. Beleza, pessoal? Esses eram os exemplos que eu tinha para mostrar para vocês para hoje. A gente apresentou ali o site, tá? Então, mais uma vez, fica o meu reforço. Acessem o site, se inscrevam no nosso próximo treinamento. Vocês viram que a gente fez um exemplo bem completo aqui de fresamento, né? O de torno foi um pouquinho mais simples. Nosso próximo webinar, dia 28/10, vai ser um treinamento, mais uma vez, de torno com ferramenta acionada, tá? Então, tá todo mundo convidado, vai ser um webinar gratuito. Assim, entrem no site CNC4U, façam a inscrição de vocês e a gente espera vocês lá para estarem acompanhando, né? Espero que vocês já baixem o simulador aí no computador de vocês, pratiquem alguns exercícios que a gente disponibiliza no manual e em caso de qualquer dúvida, tá? Podem mandar aí para o chat, a gente tem uns minutinhos aí, eu posso estar tirando a dúvida de vocês no chat e se não der tempo a gente manda por e-mail, tá? E eu acompanho aí a dúvida de vocês, beleza? Acabei de abrir o chat aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver. Esse simulador vem com o Shop1000? Sim, o simulador vem com o Shop1000, tá, pessoal? Acabei de mostrar aqui para vocês como que é a programação do Shop1000.
E ele já vem embutido no Shopmill, não precisa de licença nenhuma, tá? É só vocês baixarem ali a versão padrão e ele já vem com o Shopmill pronto. Bom, dia onde eu trabalho é feita a lapidação de vidros, e muitos desses vidros apresentam um raio normalmente de valores iguais. Porém, eles costumam sair com muita frequência de um raio. Um raio fica correto e o outro fica mais torto. Existe alguma forma mais rápida de identificar se o problema é devido à programação ou devido ao operador? Olha, pelo simulador é muito simples ver se o problema está no programa, tá? Igual eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem os recursos de simulação 3D, tem as vistas, tá? Então, se o problema estiver no programa, se esse programa for feito no simulador Siemens, a gente consegue visualizar, ver se o programa ali, a partir das nossas exibições gráficas, né? Ver se o ciclo que o operador está utilizando, né? Se o programador programou corretamente. Então, a gente consegue visualizar isso ali na prática, tá? Ou se o problema está, de fato, na calibragem da máquina. Porque se o problema não estiver no programa, né? Aí a gente começa a avaliar outras possibilidades, tá? Mas a partir do simulador a gente consegue visualizar, ó, não, o problema não está no meu programa está correto, ele está fazendo o que eu precisava estar fazendo, só que na prática, né, quando a gente sai do domínio da teoria aqui da simulação para a prática, está tendo algum fator que está influenciando e fazendo com que os meus raios sejam irregulares, tá? Então, no seu caso, eu gostaria de sugerir, ó, tenta pegar esse programa aí, cria ele no simulador da Siemens. Se for um programa em ISO também, tá? Não tem problema, você pode importa ele em ISO também. Só precisa habilitar o modo ISO no simulador. Tem um vídeo pronto para isso. E você consegue simular o próprio programa em ISO, tá? Não precisa ser Shopmill, não precisa ser programação Siemens. Em ISO você consegue simular também. E veja se o programa está tudo correto, tá? Se estiver correto, o programa pode estar em outro lugar que não seja no programa, tá? Beleza, pessoal? E também tem os detalhes aqui, né? Visualizar se o avanço está correto, visualizar se a velocidade está numa velocidade adequada. Todos esses são fatores que influenciam também na prática, tá? Aqui no simulador é mais posicional mesmo, né? Contorno, ver se a posição está correta. Por exemplo, aqui não vai fazer diferença, né? Se eu colocar uma velocidade do spindle muito alta, né? Agora, na prática, talvez faça uma diferença. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o chat. Mas essa peça é liquital, espiral que você está fazendo, seria a ferramenta que você vai fazer aí, a furadeira. Ou tem essa parte aí, liquidal, tem a ver com a primeira peça que você estava fazendo. Essa peça aí final que ela usou, que é o último desenho, faz parte do primeiro desenho que você fez? Ou é outro? Se você for, vai ter que montar um no outro, correto? Eu não entendi muito bem a dúvida, mas você falou que entendeu aqui, né? Cada furo que você usa e faz é uma peça diferente da outra? Não, tá? Só mostrar aqui de novo os ciclos de furação, se eu entendi, se a dúvida estiver aqui, ó. Ao invés de eu passar uma posição para cada um dos meus ciclos de furação, eu passo uma única posição para todos os ciclos, tá? Então, todos os meus ciclos vão ser feitos nas mesmas posições, igual a gente viu ali, tá? Na simulação. Mas se não for essa dúvida, se eu não tiver entendido, pode me mandar por e-mail aí que a gente vê certinho, tá ok? Então é isso, pessoal. Infelizmente não vou conseguir tirar todas as dúvidas agora, acabou de dar o meu tempo aqui, mas espero que vocês tenham aproveitado esse aprendizado, esse momento para estar aumentando, se expondo aí, né, conhecendo uma ferramenta nova que vocês às vezes não estejam tão acostumados a utilizar. E mais uma vez, pessoal, conhecendo a linguagem de programação ISO e aprendendo a programar no CNC Siemens, vocês vão estar preparados aí para programar qualquer máquina ferramenta que vocês encontrarem no trabalho de vocês, tá ok? Então é isso, vai ter algum encerramento, professora Maria? Sim. Muito obrigada pela tua presença aqui, né, pela contribuição aí com o teu conhecimento, a tua experiência nessa área. E para o pessoal que de repente fez uma pergunta aí, depois a gente vai estar encaminhando para o Guilherme, ele vai responder e a gente vai fazer encaminhamento para vocês, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Guilherme, e até a noite que ele retorna aqui para uma apresentação no YouTube.
Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês e continuem participando do evento aí. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Muito obrigado pelo convite, professora Márcia. É um prazer estar aqui compartilhando aí o nosso simulador com todos. E muito obrigado a todos que participaram aí também, viu, pela atenção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês. Ok, Guilherme, muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais tarde. Até mais tarde. Pessoal.